amigo? Sandro, como é que você Tudo está? jóia? Bem, Akira. Graças a Deus, tudo bem. Que honra poder contar contigo, meu amigo, meu irmão Rossandro, que desde 2015 é um grande parceiro nosso do Repacificar. Você que vou aqui pedir licença a todos para comentar algumas questões a mais. Anos antes de começar o Repacificar, e ele foi projetado em 2013, eu estava em processo muito intenso daquilo que eu chamo de reforma íntima, trabalhando as minhas questões, estou até hoje, mas aquele período era um período muito intenso. Olhar aí para as minhas mazelas, para os meus defeitos, para as minhas dificuldades. E aqui, sem demagogia nenhuma, eu falo com toda sinceridade que uma das fontes que mais me auxiliou nesse processo foram os seus vídeos, Rossandro. Foi assim que eu conheci o teu trabalho. Toda semana eu assistia, em média, 3 palestras suas pela internet. E, Que e isso? assim Não cansou foi. não, amigo? Eu poderia até cansar se já tivesse corrigido os meus defeitos, mas como eu não corrigi ainda. Tem que estar assistindo. Então eu vou assistir os meus vídeos também para poder acelerar esse processo também, amigo. Faz E foi parte, né? quando, em 2015, eu tive a satisfação, Rossandra, de conseguir entrar em contato contigo. E quando eu falo conseguir entrar em contato, foi algo muito tranquilo. Você é uma pessoa muito aberta, muito acessível. É um ser humano realmente que está a serviço do bem. Pô, meu amigo, você sabe também que você mora no meu coração e que esse contato foi e continua sendo um contato rico para ambos. Conhecer o Repacificar, conhecer você, sua família, porque sua família está completamente inserida nesse projeto com você, sua esposa, seus filhos, mães, irmãos, enfim, cunhados, cunhadas, todo mundo aí faz parte desse projeto, que é um projeto muito bonito, projeto de realmente levar uma cultura de paz, da gente trabalhar muito mais os pontos de contato. Imagina que quando você começou para Repacificar, você nem imaginava que o mundo fosse ficar tão dividido como ele está hoje, o nós contra eles, assim, em vários setores da sociedade humana, né, não só no Brasil, mas fora, o que exige ainda mais um diálogo de paz, cultura de paz, a possibilidade de construirmos pontes, já que as pessoas estão querendo quebrar as pontes, estão querendo destruir, implodir as pontes entre as almas humanas, entre as pessoas, entre os grupos. Ou seja, é muito importante isso. E durante todo esse processo, no Repacificar, a gente teve, através de você, a possibilidade de contactar com pessoas tão queridas, como Arun Gandhi, né? Como o pessoal que faz conciliação lá em Nova York, a gente sentou com eles, né? É o assessor direto do Nelson Mandela, que a gente também teve a oportunidade de conhecer. São pessoas que têm um trabalho no mundo voltado para a cultura de paz, para a construção de um mundo melhor, e não vivem apenas de um discurso sobre isso, porque eu acho que uma das coisas que tem esgotado a nossa sociedade atual é que as pessoas estão cada vez mais empolando o discurso e empobrecendo a prática. As pessoas estão vivendo cada vez mais assim uma tentativa vã de tentar convencer através de uma fala que não se consubstancia em gestos da vida da pessoa, né? Então, talvez por isso também haja um certo desgaste ainda maior na sensação de que alguém pode fazer algo por mim. Será que essas pessoas que dizem e falam tão bem, e que falam às vezes com a voz serena, né, tranquila, mas será que elas de fato são pessoas ou são fakes, né? Ou é uma montagem, ou é um personagem criado por algum motivo, sei lá qual seja o motivo. Mas a gente sim, tem muita gente boa no mundo, tem muita gente que quer fazer a diferença, tem muita gente que quer construir pontes, tem muita gente que quer reconhecer as próprias fragilidades e por isso mesmo se juntar, dizer que precisa ver um vídeo, seja o meu ou de outra pessoa, e eu também ouvi, porque a gente quer se transformar, né, perpetuamente para se aprimorar como pessoa. Acho que a recuperação na crença do projeto humano está na pauta do dia, né? O momento em que as pessoas querem pôr em xeque instituições, querem pôr em xeque a história, querem questionar tudo, querem criar pós-verdade, questionar e criar discursos, ou o que a gente chama hoje, né, de narrativas alternativas à realidade, ao que é factualmente, cientificamente dado. A necessidade da gente reafirmar o projeto civilizatório humano, que é baseado na convivência pacífica, na tolerância das diferenças e do respeito, né? E assim também, às vezes, a gente percebe a necessidade de construir essas pontes baseado nos seres humanos reais que nós somos. Nós não somos pessoas perfeitas, nós temos diferenças, nós temos
divergências, nós temos pontos cegos da alma, que muitas vezes, quando se encontram com o outro, dá um choque danado, né? Temos as nossas sombras, mas também temos a nossa luz, nossos pontos de possibilidade. E a gente quer um mundo melhor, mas qualquer mínimo esforço para o mundo melhor, a adesão é pequena. A adesão continua sendo daqueles que não só querem um mundo melhor, não apenas desejam um mundo melhor. A adesão continua sendo daqueles que fazem um mundo melhor. Porque existe uma multidão que quer um mundo melhor, uma multidão que quer uma cultura de paz, uma multidão que quer um mundo mais tranquilo, menos violento, mas ela apenas deseja e está no plano das ideias, né? Não existe um plano traçado, nenhum comportamento que traduza aquele desejo de um mundo melhor, de um mundo de paz, que traduza-se em casa, né? Se você sempre me diz que uma das palavras que você mais gosta da minha é eu, pacificador do meu lar, né? Ou seja, em casa eu começar o meu projeto de pacificação, em casa eu começar o meu projeto de autoconhecimento, em casa eu começar o meu projeto de construção de possibilidades emocionais, né? E na minha casa interna, que inclusive agora a pandemia nos jogou para essa casa interna, essa interioridade que muitos se recusavam a perceber e conhecer, e viver essa experiência dessa interioridade, viver essa experiência da construção do reconhecimento de si mesmo como essencial para que a gente possa dar passos mais significativos para, uma vez conhecendo sua própria interioridade, aprendendo a respeitar suas próprias características pessoais, que são bem diversas do que a gente quer vender lá fora, né? Do nosso personagem fake montado lá para fora. Existe um ser humano real, cheio de coisas aqui dentro. Somente reconhecendo esse ser humano real, com todas essas questões que nós temos, as nossas potências e impotências, nossas competências e incompetências, virtudes e defeitos, e se aceitando, e se perdoando, e convivendo e aprimorando-se, a gente desenvolve uma habilidade essencial para migrar esse comportamento interno de autoaceitação, de autocompaixão, de olhar solidário para consigo mesmo. Só quem consegue desenvolver esse olhar e esse pensamento, esse acolhimento pessoal, consegue migrar essa experiência para a família. E aí, convivendo com o outro, com essa diferença, mas acolhendo, né, tendo compaixão, vendo todas as possibilidades, essa pessoa consegue, da família, migrar esse comportamento para a sociedade. Esse seria, digamos assim, uma nova representação do que seria o amar ao próximo como a si mesmo. Esse acolher-se me permite acolher, né? Esse enxergar-se me permite enxergar. Esse mais profundo dentro de si, olhar para além da superfície, me permite do mesmo modo olhar para o outro, para além dos estereótipos e dos preconceitos, e entrar profundamente nessa identidade, olhar para além da superfície e encontrar esse outro, inclusive nas semelhanças que caracteriza, né, a diversidade humana, que tem muita, apesar das diferenças que embelezam a trajetória planetária, há muitas semelhanças que a gente tem uns com os outros. Esse processo todo, esse projeto todo de desenvolvimento humano é essencial para que a gente possa repacificar, né? Que a gente possa fazer um novo pacto de paz, ou ampliar o nosso projeto civilizatório, construir mais pontes, ou nos convencer de que somos, no fundo, fruto de uma convivência entre as diferenças. E que isso não deve nos abalar, nem nos limitar, nem nos fazer querer lutar para impor uma forma de ver a vida, seja religiosa, política, ideológica, qualquer que seja ela, né? Deixar que todos os atores possam falar e todos possam ter voz e vez, mas não dar nenhum lugar àqueles que querem calar os demais. Ou seja, nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes, nem achar que é possível ter paz com os que só acreditam na guerra. Então, até aí a gente percebe a necessidade de não de ir para uma guerra por quem quer a guerra, mas entender que eles não conseguem ainda entender um diálogo de paz. Obviamente, quando a gente vai para uma excelência da personalidade, como por exemplo Mahatma Gandhi, a gente entende que ele conseguiu pela paz derrotar até mesmo a guerra. A expressão máxima que seria o amor como um sentimento que reúne inclusive a paz dentro do seu arcabouço de possibilidades. Mas uma alegria estar aqui, vamos bater um papo para a gente conversar com a galera. Não sei se tem perguntas, se as pessoas estão interagindo, como é que tá aí. Manda ver. Maravilha. Você sabe que falar isso para mim é um perigo, né? Porque a minha lista para você ela é sempre gigantesca. Até às 7 estamos dentro, estamos juntos. Maravilha. Então, meu amigo, você comentando essa questão, a família, né, se conectando, tendo que estar mais junto.
E a gente percebe que, claro, um momento como esse, uma pandemia, um cenário que afeta o mundo todo, maior ou menor grau, né, com maior ou menor intensidade, chegou até todos nós. E uma das notícias, uma das primeiras que eu vi, em termos de consequências desse novo cenário, foi exatamente da China, que logo nos primeiros meses tinha aumentado em mais de 30% o número de divórcios. Que as pessoas dentro de casa estão tendo que conviver, estão tendo que olhar umas para as outras, e às vezes ter que realmente lidar com aquilo que não quer lidar. E eu me recordo muito eu gosto muito de estudar artesãos, principalmente os artesãos japoneses. Eu estava vendo uma vez um artesão fazendo um soroban, né, aquele ábaco, que é a primeira calculadora do mundo. E tem as pecinhas dele, ele utilizava madeira para fazer aquelas pecinhas para poder fazer as contagens. Para polir, ele pegava todas elas, colocava em um saco, colocava serragem, amarrava, colocava no chão e ficava esfregando o pé em cima. Trabalho bem artesanal. E ele falou, olha, tem várias formas de polir essa madeira, mas a melhor forma é fazer uma tratar com a outra, porque o polimento fica perfeito. E eu vejo esse momento nosso. Estamos dentro de casa com mais frequência. Marido e mulher estão tendo que ter mais contato com os filhos. É claro que no primeiro momento salta aos olhos o aspecto complicado do cenário. Mas uma coisa que eu aprendi em palestra sua foi a questão do princípio 1090. Eu gostaria de pedir, como nós estamos caminhando um diálogo, né, conduzindo um diálogo em prol de ressignificação emocional, tudo aquilo que vem a prevenir situações extremas, né? Meu amigo, o que você poderia compartilhar conosco nesse momento, no que diz respeito às oportunidades que essa pandemia, apesar de todo o caos inicial gerado, também pode trazer para nós? De fato, a gente sempre tem que olhar para qualquer fenômeno da existência, para qualquer evento, para além do primeiro momento, especialmente quando a gente reputa o evento como negativo, olhar para além da apenas dos aspectos negativos que ele traz, porque como qualquer evento na natureza, nós temos lições a tirar, né, da natureza. Lembrando aqui Nelson Mandela que dizia, eu aprendi recentemente numa live que eu estava fazendo com o Carpinejar, uma pessoa colocou lá na mensagem, achei tão legal que eu achei essa frase, é uma frase que diz muita coisa. Ele diz assim, eu nunca perco, eu ou ganho ou aprendo, né? Então vamos imaginar assim na vida, a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente agora está aprendendo. E ao aprender, nós estamos também ganhando, de algum modo. Então, esses atritos, eles têm mostrado a necessidade de polir, conforme as peças do ábaco da história que você contou, né? Em que o atrito entre elas vão gerar um polimento, assim como acontece com os seixos no leito do rio, que vão sendo atritados um com o outro, com a água, até que ficam aquela pedrinha, que parece um ovinho, né? Gostosa de pegar, porque não tem pontas. Mas acontece que, obviamente, algumas desses atritos não geraram polimento, geraram ou explicitaram, melhor dizendo, fissuras que já existiam. Então, para muitos casais que viviam com um casamento já em crise, ou que era um casamento muito mais baseado na ausência, do que na presença, em que eles viviam muito mais de se evitar do que se encontrar, esse encontro mais intenso gerou, digamos assim, a explicitação de um diagnóstico que já estava dado. E aí veio o divórcio. Para outros, eu acredito, foi um divórcio precipitado. Em que sentido? Não se esperou passar a pandemia para se tomar uma decisão. Então, sabe aquele clássico conselho, nunca decida triste e nunca prometa alegre? Então, alguns não precisavam se separar agora, precisavam ter um pouco mais de paciência para passar essa fase, para depois pensar, realmente cabe um divórcio? E será que não foi em meio a essa angústia do caos, e os dois em casa o tempo todo se olhando, se irritando, se culpando, sem aprender a conviver, né? Projetando as próprias sombras um no outro, sem assumir as próprias mazelas pessoais e responsabilizar-se por elas, que provocou uma coisa que poderia ser evitada, esse divórcio, por exemplo, alguma coisa que o vale, alguma coisa desse tipo. Então, nessa perspectiva, eu acho que vale realmente a pena a gente olhar o que de fato foi uma coisa que a gente poderia ter evitado e uma outra coisa que a gente poderia
ter continuado. Mas viver a experiência de um relacionamento, seja ele familiar, ou de casal, ou entre os pais e filhos, enfim, é viver uma experiência de constante processo de aprimoração e ressignificação de papéis. Às vezes, invade seu espaço, você vai lá e tem que, eu chamo de reintegração de processo afetivo. Você invadiu aqui, vamos devolver que isso é meu. Você ultrapassou seu limite aqui, vamos. Essa negociação constante, ela nos faz enriquecer-se, né? Então, esse é um projeto humano desse trocar, esse atritar de egos é uma das formas para chegar ao self. Não você fica sozinho no seu egocentrismo, sem ninguém para atritar, e também nunca vai chegar a seu self, porque você cria uma zona de conforto e proteção, né? Então, essa é a experiência humana que agora, com a pandemia, digamos assim, se explicitou com muito mais intensidade, porque o que a pandemia fez foi não somente essa crise interna dos casamentos, mas todas as crises sociais que já vinham se explicitando, ela deu mais contorno, mais nitidez, e até para quem não queria enxergar, está muito claro as muitas questões que nós precisamos modificar e aprimorar na pauta da sociedade humana. Perfeito, meu amigo, perfeito. Ao longo dessa caminhada com o Repacificar, né, nas palestras, nos treinamentos que nós fazemos, muitas pessoas perguntam para mim, Akira, como é que você alcançou a sua paz? A resposta ainda é a mesma. E quem disse que alcancei plenamente? Porque é uma jornada, é uma construção. Né? E eu concordo muito quando o Gandhi fala isso, que né, a paz é um caminho. Né? Não é buscar o caminho para a paz, a paz é um caminho, é uma jornada. E eu já gostaria de estabelecer aqui uma base para a gente adentrar em elementos mais específicos do campo emocional, porque é muito comum, principalmente quando nós estamos falando de relacionamentos, comportamentos, padrões de comportamentos, as pessoas acreditarem que eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? A famosa síndrome de Gabriela. Algo doído, né? Algo muito doído de acreditar. E até mesmo aquele ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. Eu pego como exemplo, mais uma vez, a referência na cultura japonesa, os bonsais. Os bonsais, eles são moldados com toda aquela beleza por meio, né, de técnicas com arames, que vai podando, vai direcionando os galhos vão sendo moldados para construir aquela imagem que a gente aprecia. Até mesmo o tamanho do bonsai, porque o bonsai, às vezes, pega-se uma muda de uma árvore gigantesca e coloca dentro de um pote pequeno, a raiz não cresce, vai podando a raiz, poda-se os galhos e condiciona a árvore a um tamanho anão. E aí eu gostaria de trazer dois elementos, meu amigo, para pedir para você compartilhar o seu ponto de vista a respeito desses dois elementos. Um é esse que eu mencionei, da questão interna da pessoa acreditar que ela não pode mudar. Por quê? Eu falo por mim, eu não nasci erguendo a bandeira da paz. Eu não nasci repacificador. Muito pelo contrário. Eu tenho um apelido que eu não me orgulho dele. Meu apelido era Wolverine. Era explosivo, era terrível. No meu campo familiar, eu era possivelmente a pessoa que mais causava conflito dentro do meu lar. E se hoje eu tenho uma família e a gente tem uma harmonia, isso é a prova que as pessoas podem mudar. Então esse é um aspecto, inclusive, que falava muito isso a professora Helenice Ferrari, né, acho que é da Unicamp, se não me engano, da plasticidade neural. A gente muda o comportamento, a gente consegue transformar isso. E um outro aspecto também as pessoas, às vezes, utilizam como justificativa para se manterem no comportamento. Sim. É o contexto. O contexto da pessoa que conduz ela a agir dessa forma. A prova concreta de que isso não é assim, Viktor Frankl, né, o psicólogo que ficou anos no campo de concentração, sobreviveu e construiu uma carreira belíssima após esse período. Meu amigo, com base nesses dois elementos, tanto naquilo que a pessoa acredita que ela não pode mudar, como aquilo que ela acredita que é o contexto que molda ela, o que você poderia compartilhar conosco para auxiliar essas pessoas? Todos nós, na verdade. Vou pegar aqui, eu fui pegar um bloquinho de notas para poder anotar, porque você está fazendo tantas ilações que eu acho que é importante retomar elas. A partir do bonsai, né?
Eu gosto muito das metáforas porque elas nos ajudam a compreender muito bem essas coisas. A vida, ela pode até tentar nos encolher, mas nunca tira a nossa identidade. Olha que interessante. O bonsai, ele não cresce, mas ele sabe que é uma grande árvore. E embora ele não cresça na altura que ele poderia, mesmo no ambiente pequeno, ele reproduz a beleza que ele teria em uma escala menor, porque ele continua preservando a sua identidade. Então, isso, ao mesmo tempo, é a característica do, digamos assim, do indivíduo que não deixa se apequinar pelas pressões. Vamos imaginar que os cortes que você faz naquela pequena árvore para que ela fique pequena, ela tem coisas que a gente não pode evitar. As dores do mundo podem, elas realmente chegam, as machadadas da dor do mundo, elas chegam em nós, mas elas não podem ter a nossa identidade. Então, aquela árvore permanece com a própria identidade dela. Ela não vira uma pitanga porque alguém está podando um pé de jabuticaba. Ela vai crescer um pé de pitanga pequeno. Né? Ela vai até, digamos assim, deixar que essa dor externa chegue, mas ela mantém sua identidade. Então, acho que isso é importante a gente lembrar. E aí, no contexto inverso, também lembrar que o que está querendo dizer? Que o contexto só não me define, que é o que Viktor Frankl vai perceber no campo de concentração. Ou seja, mesmo as dores externas daquele ambiente profundas, e não foram pequenas, porque foi um momento humano realmente muito dantesco, né? Foi de uma distopia completamente absurda e absoluta que aconteceu ali na Alemanha e nos campos de concentração, e nem isso fez com que alguns espíritos humanos fossem destruídos, né? Os que não tiveram a vida física ceifada estão aí ainda para contar história, fazer filmes e nos lembrar para que a gente não possa voltar àquele momento da história humana. Então, o contexto também não pode servir de desculpa. Eu acrescentaria para o pau que nasce torto, morre torto e complexo de Gabriela, filho de peixe, peixinho é. Porque é as pessoas que também começam a acusar a família como o contexto que culpa por você não ter conseguido ser quem você é, por você não conseguir ser os aspectos de si mesmo. E aí vai uma grande dose de preguiça e responsabilidade com as próprias escolhas e com a própria vida. Então, assim, eu culpo a família, eu culpo o contexto, eu culpo a genética, eu culpo a crise, eu culpo o vírus, eu culpo qualquer coisa e me desculpo, assim, de agir, mesmo nesse contexto desfavorável, porque mesmo num contexto favorável, existem escolhas diferentes, né? Eu mesmo sendo podado, eu posso continuar sendo pé de pitanga. Ninguém vai ter que me transformar num pé de jabuticaba. Essa condição humana é essencial, mas tem que ter aí autonomia e grandeza. Ó, a grandeza para que o mundo que tenta te apequinar, por mais que consiga em algum aspecto, não consiga fazê-lo em todo. É preciso grandeza para não ser apequenado por um mundo que quer te fazer menor, né? E que mesmo que em alguns aspectos consiga te distrair da tua verdadeira essência, que te tire do roteiro daquilo que você tem como capacidade essencial, você se reconecta à sua essência e mesmo numa pequena escala, como acontece com o bonsai, ele reproduz a sua grandeza e sua beleza. Então, é essa a necessidade de olhar para dentro de nós e reconhecer a potência humana e parar de olhar para o contexto, não desconsiderá-lo. Ninguém aqui está desconsiderando as tendências genéticas, as pressões sociais, a educação familiar e os traumas. Aqui não se trata de ignorar ou fazer de conta que isso não pressione, que não são impactantes. Sim, são impactantes. E existem ciências, inclusive, que vão dar conta disso. A sociologia, a antropologia das pressões sociais, a psicologia, né, das pressões internas. Enfim, existe um conjunto de ciências que vão nos ajudar a interpretar, codificar e entender como ultrapassar essas questões, mas também tem um ser humano em sua individualidade que está aí pronto, né, para diariamente, numa construção que não é fácil, exatamente como como a paz, que é um caminho diário, né, não é uma conquista do dia para a noite. Você não deixou de ser Wolverine do dia para a noite, ainda bem que você cortou o cabelo, ficou melhor assim. Então a gente precisa diariamente construir o caminho da preservação de nossa essência. Perfeito, meu amigo, perfeito. Eu acredito que talvez esse seja um dos principais pilares da vida. A pessoa está sempre se observando, se analisando, se percebendo como está, mas não perder de vista de quem de fato é. Eu acho que essa questão ela é muito forte. Adentrando em elementos de ordem emocional mais específicos, uma das questões que eu vivenciei e venho acompanhando isso com muita frequência e intensidade nos trabalhos do Repacificar, muitas vezes a visão distorcida como a criança
registra os fatos que ela ou vivenciou de forma direta ou ela presenciou. E muitas vezes isso vem refletir, por exemplo, no relacionamento conjugal, é esperar do outro um amor, uma atenção que é irreal. Ou continuar cobrando, e você mencionou isso, eu achei perfeito, ficar esperando, ou cobrando, ou se justificando por não estar avançando na vida, crescendo, porque eu não recebi a atenção do meu pai ou da minha mãe, eu não recebi isso, aquilo, outro. E aí chega num outro nível, quando a pessoa adulta já transfere isso também para os filhos, e às vezes não conseguindo ter esse trabalho com os filhos, tenta transferir para os netos, e aí vira toda uma cadeia interligada. O que eu gostaria de pedir para você comentar conosco, e algo que eu aprendi muito contigo nas suas palestras, é esse olhar para a criança interior, essas feridas que a criança traz, a forma como ela percebeu, registrou o mundo, que não necessariamente é o que realmente aconteceu, mas a forma como ela percebeu. Gostaria que você conversasse um pouco sobre isso com a gente. Claro. Na verdade, o que a gente percebe, Akira, é que quando você falou assim, às vezes o filho, a criança percebe de um modo diferente aquilo que foi o fato real, a gente fala aí da necessidade dos pais conversarem com os filhos, muitas vezes, para que eles possam traduzir os sentimentos. Porque, veja só, tem até um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob, né? Que é a representação de como a criança ela imagina as coisas. Eu lembro que eu, durante um tempo, achei que morrer era o seguinte, você, quando era guri, né? Quando era bem criancinha, eu imaginava que a pessoa morria assim. A gente ia comendo e a comida ia enchendo dos pés até a cabeça. Quando a comida chegava aqui no pescoço, você não tinha mais como colocar a comida e morria. E aí, por causa disso, eu comecei a evitar comer, porque eu queria retardar a morte, entendeu? Então, e a minha mãe não entendia que eu estava sem apetite, não era falta de apetite, eu queria comer, mas eu não queria morrer, porque na minha cabeça a comida encheu meu corpo e eu ia morrer quando ela chegasse aqui. Só quando ela foi sentou comigo, o que está acontecendo? E deixou de achar que era uma doença. E aí eu, depois de muita insistência, fui traduzir aquele meu pensamento. Ela, meu filho, não é assim que explicou, foi que eu voltei a comer. Então, assim, os pais, eles precisam entender que é preciso traduzir para os filhos o mundo, a forma como eles interpretam o mundo. Não é falar em traduzir, não é violentar a forma como o filho interpreta o mundo ou impor uma forma de interpretação do mundo. Mas é muito natural que a criança fantasie, por exemplo. É muito comum em separações conjugais uma criança achar que o pai saiu por causa dela, que a culpa foi dela, e não diz para ninguém, vive com aquela culpa dentro de si, vai crescendo, e você sabe, trauma é como uma cebola, vai envolvendo uma casca aqui, outra casca aqui, outra casca aqui, outra casca aqui. Quando a pessoa chega lá na terapia com 30 anos de idade, ela não consegue ter ninguém na vida afetiva, porque no fundo ela acha que não merece porque tirou o pai de casa. Então ela merece ser feliz. Ela não sabe que foi aquele pensamento infantil não traduzido, não interpretado e ressignificado que foi criando um complexo enorme que depois tornou a vida afetiva difícil. Então, para isso, as pessoas têm que dialogar. Não tem mais diálogo. Porque não são só as crianças que estão presas nos smartphones, os adultos também estão presos. Nós precisamos urgentemente levantar uma bandeira, né, de educação midiática. Acho que, mais uma vez, eu estou falando muito disso. Assistam o documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Mas assistam em família. Assistam em família porque nós estamos tendo uma coisa que nós não tínhamos no passado, algo que manipula o mundo globalmente, como a gente nunca teve até hoje na história humana. É algo muito novo, muito poderoso, e que nós não temos que olhar como algo que vai nos destruir, mas é algo que a gente tem que controlar para evitar que isso aconteça. Então, obviamente, que se você está preso também em vícios tecnológicos, você não olha para o seu filho, para sua filha, você não olha no olho, você não percebe as nuances de comportamento, que pai e mãe que é atento, ele percebe assim, sabe, numa forma que o filho passa pela cozinha, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, essa leitura mais simbólica, ir lá para interpretar a fala de uma adolescente, de uma criança, traduzir, dizer, não é isso, não, tira isso da cabeça, para você se acalmar e voltar a ter paz, isso não tem sido construído. Então, assim, o que a gente fala aqui é de acolhimento, né? Acolhimento. Eu fiz uma live com uma psicóloga essa semana e ela me disse, Rossandro, ela é uma digital influencer de educação de filhos, sabe? De psimama.
Ela dizendo que, lembrando que foi para uma escola e viu que a escola estava postando assim, aquela primeira aula da criança, que geralmente muitas crianças choram na primeira aula, né? E os pais têm que ficar tal. E aí a escola estava fotografando as crianças que não choravam como se fossem heroínas. Olha aqui, ó, ficou no primeiro dia da aula e não chorou. E para quem lida com comportamento humano, isso é um péssimo sinal, sinal de que o afeto é pouco. Porque eu não choro porque eu não tenho falta. É um apego descompensado. Não foi criado um vínculo apropriado com aquela criança. Então ela não sente a sua falta. Isso não é amor, não. Nem é segurança. Muito pelo contrário. É vulnerabilidade total. Ou seja, a criança que chora, chora porque tem apego, porque tem vínculo, porque tem afeto. E aí você vai, distorce a ideia e acha que você tem que comemorar a criança que não chora, né? A criança que chora é a criança que é acolhida. Ela chora porque sabe que quando ela chora, o pai e a mãe vai lá e perguntam o que está acontecendo. Não se trata de mimo, né? Não se trata de teatro. Quando a criança chora, ela chora porque é acolhida. Quando a criança não chora mais, é porque ela já chorou muito e não foi acolhida, ela desistiu. Então nós precisamos evitar que as pessoas desistam, que elas continuem dando sinais, mas nós precisamos escutar esses sinais, acolher esse choro. E não só crianças fazem isso, os adultos também fazem isso. Nós nos comunicamos através de vários símbolos, né? Para que a gente possa estar junto das pessoas e não apenas evitando as pessoas. Gabi, perfeito. Esses sinais, né, nas entrelinhas do nosso comportamento, até mesmo, né, naquilo que hoje nós manifestamos por meio de somatizações, né? O quanto as pessoas têm somatizado as suas emoções. Muitas vezes aí, com sintomas recorrentes, achando que é virose, né? Quase tudo é culpa de uma virose, mas na verdade é a emoção também muito guardada. E como você tocou na questão aí, quando você era pequeno, o que você acreditava que seria a morte, um dos principais pontos que talvez tenha, ao longo dos anos, também mexido muito com o emocional das pessoas, está ligado ao luto. E eu falo isso por experiência própria, porque eu, durante mais de 20 anos, eu fugi eu evitei o luto pelo desencarne do meu pai. Então, quando a pessoa, muitas vezes entra ali em defesa daquilo que aconteceu, se fecha, e é tão interessante observar essas crenças, esses elementos, porque você acompanhou parte disso e você é uma das pessoas que muito me incentivou a projetar minha carreira em um cenário mais amplo. Eu comecei a perceber, Rossandro, que sempre que chegava o momento de eu fazer trabalhos com mais frequência fora da minha cidade, fora do Brasil, eu entrava sempre em um ciclo de autossabotagem. Ciclo de autossabotagem. Até um dia que eu parei, olhei e percebi a dificuldade que eu tinha de me afastar da minha família por alguns dias. Havia ali uma dor emocional, um vício, uma série de elementos. E eu parei para perceber que isso sempre aconteceu. Isso também acontecia antes de eu, né, ter a minha família, estar casado, ter filhos. Quando eu estava ainda na casa da minha mãe, eu tinha essa questão já. Isso veio do período que meu pai estava tratando do coração, e aí ele ia para São Paulo fazer exames, né? Aquela questão toda, e o medo da criança de que o pai não voltasse. Uhum. O medo, sabe, de alguma coisa acontecer e ele não mais voltar. Então, eu gostaria de trazer para o nosso diálogo esses dois pontos, mas principalmente focar no olhar da ressignificação do luto. Enquanto a gente olhar para a morte como se fosse o fim da vida e não como parte da vida, a gente vai dar a ela um peso e um lamento maior do que o que ela tem. E ao fazer isso, nós empobrecemos a vida vivida até o momento da separação. Porque é como se eu lembro muito assim, que eu lembro que uma vez eu atendi um paciente que tinha criado um cachorro durante 15 anos e o cachorro tinha morrido e ele estava em luto. É muito natural as pessoas acharem ridículo isso, porque elas vão comparar a dor de perder alguém com a dor de um cachorro, mas dor é dor, perda é perda, comparações de dores não é algo eficiente para lidar com o ser humano, né. Então assim, o que que acontece? Ele falou para mim assim: "Eu nunca mais vou criar um cachorro, porque é muito doloroso, não tá sentindo a falta dele agora".
Eu disse, mas olha o que você está dizendo para mim. Você está dizendo que você vai trocar 15 anos de alegria por 5 dias, ou 10 dias, ou 2 meses de dor. Então você vai dizer para mim agora que você vai evitar mais 15 anos com outro cachorro de alegria por causa desses 2 meses ou 5 dias de dor que você está sentindo da falta. Por não suportar a ausência, nós esquecemos de comemorar a presença. E uma das coisas que nos ajuda a suportar a ausência de quem nós amamos é dar ênfase à presença inteira que aquela pessoa marcou a nossa vida. Eu até estou aqui, vou até mostrar para você. Eu estava aqui, ó, eu estava no escritório fazendo um monte de live lá e eu disse à minha esposa, eu vou fazer lá na cozinha, porque eu cansei de estar no escritório, sabe? Eu vim para aqui, para a cozinha. E eu aqui um dia estava na cozinha aqui, eu vou mostrar, né? Eu estava aqui na cozinha, eu estava justamente aqui, ó, nesse aspecto da cozinha aqui, olha nesse balcão aqui, tá? Aí eu estava aqui e tinha um jarrinho que eu guardei, com muito cuidado, que minha mãe me deu, né? Tava o jarrinho aqui. E aí eu olhei para essa cozinha assim, fiz assim, poxa mãe, a única coisa que tem aqui no apartamento é esse jarrinho. A única coisa sua que tem nesse apartamento é esse jarrinho. Aí depois eu fiz assim, não. 50% do meu DNA é seu. Então, a pessoa que construiu esse apartamento aqui, junto com a minha esposa, Janine, você está em cada tijolo desse apartamento, como está meu pai, como estão meus avós, como estão as pessoas que antes de mim me fizeram chegar até aqui. Então, ela está presente em cada lugar desse. As pessoas que a gente ama estão presentes não só no nosso DNA, na nossa memória, estão escritas na nossa alma como um código muito mais poderoso do que o guanina, tinina, ou citosina do código genético que a gente estuda no ensino médio. Em cada lugar da nossa mente está as memórias, os dias, as experiências, as brigas, os aprendizados, as insistências, as alegrias, o pular e fazer cócegas, o contar história, o cuidar da febre. Então, a gente tem que olhar para esse dia da despedida sem necessariamente aqui tentar dourar a pílula da dor que ele tem, que tem mesmo, mas lembrando da vida toda que foi vivida naquele momento. Da própria experiência que, mesmo que tenha sido pouca, assim, para quando você conversa com um pai que teve um filho e o filho morreu, né? Hoje eu estava conversando com um amigo meu por telefone, nunca mais a gente tinha se falado, se encontramos, ele ligou para mim, disse que teve um filho que teve um problema cardíaco e passou 2 meses no hospital e o filho desencarnou, mas ele foi redefinido por aquela presença. Ele não é mais a mesma criatura, né, pelaquela experiência. E é assim que a gente olha para a própria morte, como uma experiência da vida e não como o fim da vida que jamais cessa. Esse olhar, mas um olhar não intelectual, mas convicto de que é isso, é que nos faz olhar para aquilo que parece ausência e encontrar mais uma vez presença, e se ressignificar e se preencher dessa presença que é muito maior do que essa temporária e circunstancial ausência física. Perfeito. Muito, muito válido, muito pertinente essa abordagem. Mais uma vez eu digo, cada elemento que eu tenho buscado trazer, Rossandro, para o Repacificar, eu diria que é uma pequena dose de um remédio, mas a primeira pessoa a fazer uso desse remédio sou eu. Porque o Repacificar ele foi construído a partir de uma ressignificação pessoal. Não que ele foi moldado a partir de quem eu sou, mas a ideia, o propósito veio a partir de uma pessoa que precisou mudar a própria vida. Eu acho é sempre muito delicado quando uma pessoa, eu estou falando de mim, percebe que traz vícios emocionais, que traz dores que se manifestam em defeitos, que a pessoa tenta corrigir isso e não consegue, no primeiro momento. Aí eu passei a compreender isso por meio de uma experiência. A única forma que eu descobri foi tomando consciência do que gerou tudo isso. Isso me remete a um grande equívoco que eu cometia, com a melhor das intenções, né, como várias outras coisas que acontecem com as melhores intenções, de querer ajudar outras pessoas, de querer transformar a vida do outro sem eu me transformar. Como eu tentei fazer isso ao longo da minha vida e quanto isso não necessariamente ajudou, muito pelo contrário, em muitos momentos só fazia atrapalhar ou piorar a situação. Eu gostaria que você comentasse um pouco
sobre a sua experiência, sobre a sua visão de psicólogo, o que seria o que eu chamaria aqui dessa ciência da ajuda, o limite de uma pessoa de ajudar, a responsabilidade do outro de se ajudar ou de querer algum tipo de ajuda, né? Eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco a sua visão sobre isso conosco. Ah, com certeza. Você sabe que existe hoje uma indústria da ciência do comportamento, né? Virou um mercado. E pessoas que não têm nenhuma habilidade sobre isso resolveram falar sobre isso. Eu acho válido, as pessoas têm todo o direito de falar o que elas quiserem, mas existe uma coisa que a gente chama de incoerência, né? Você sabe que uma vez uma pessoa que era muito ligada a mim ligou para mim dizendo que tinha feito um curso de 6 meses de psicologia por fim de semana, e que, na verdade, é psicanálise, né? Porque a psicanálise é uma técnica, na verdade. Mas um psicanalista formado, bem formado, ele passa 6 anos fazendo um curso de psicanálise, com uma profunda consistência, com acompanhamento de professores. Então, não é uma coisa, não é nenhuma piada, é uma coisa muito séria. Mas como é uma técnica, teve gente que começou a vender o curso em 6 meses, final de semana. E essa pessoa que era ligada a mim no passado chegou para mim, inclusive era da área de engenharia. Olha, eu fiz um curso de psicanálise e tal, eu vou passar no seu consultório, deixar uns cartõezinhos meus aí para você atender, para você me indicar pacientes, tá? Aí eu, me perdoa, não vou indicar não, né? Como assim não? Porque, ó, se eu tivesse feito um curso de engenharia de 6 meses, no final de semana, e tivesse dizendo para você que você mandasse pessoas para eu construir pontes, você responsavelmente não ia mandar ninguém para eu construir pontes. Porque eu nunca tinha tido estado num campo de obra, eu nunca tinha tido lidado com concretagem, então da mesma forma você não sabe lidar com o inconsciente nem com a vida das pessoas. Então existe uma seriedade que tem que estar por trás disso, que tem a ver com não somente ler livros, né? Porque assim eu vou virar ginecologista, eu vou ler livros de ginecologia, vou virar ginecologista, vou ler livros sobre vou ver sobre como é que é um astronauta e depois vou botar um capacete e vou me dizer astronauta. Tem mais que isso. Tem, primeiro, referência acadêmica de uma instituição reconhecer sua competência e a própria experiência com aquilo na vida. Porque aí é os riscos que acontecem, né? As pessoas estão colocando a mente delas à disposição de pessoas que não têm realmente habilidade com aquilo, mas não só isso. Às vezes o que a gente encontra também é que a própria pessoa não tem nada do equilíbrio que ela prega naquele lugar, né? Ela fala de algo que ela não vivencia e que foi identificado, inclusive, por um psicólogo, cujo nome agora eu esqueci, mas você pode até pesquisar aí no computador, enquanto eu falo contigo. É um psicólogo que inventou o conceito de bypass espiritual. Bypass é uma palavra em inglês que significa, sabe aquele gato, aquele atalho que a gente faz, né? Então, assim, ele foi um cara que se tornou budista, psicólogo que se tornou budista, e ele achou interessante porque ele via muitas pessoas irem lá fazer meditação transcendental, ir para um astro, não sei o quê, conseguir entrar em êxtase espiritual. No entanto, a criança interior não tinha sido acolhida, os traumas não tinham sido trabalhados, é como se a pessoa pulasse daqui para cá, sem trabalhar esse contexto aqui do meio. Ele descobriu que muitas pessoas terminavam sem evoluir emocionalmente, de fato, significativamente, apenas elas tinham uma experiência de êxtase espiritual, porque elas tinham pulado uma etapa importante, que era de desenvolvimento emocional, de amadurecimento emocional, de acolhimento da criança interior, de viver a própria experiência de resgate de si mesmo, de se reconectar à sua infância, aos personagens da sua vida, encontrar e acolher as suas sombras e caminhar para uma etapa superior mais significativa. Ou seja, eu posso ter o êxtase final de semana, mas segunda-feira a minha criança interior voltar a ditar a minha vida. E a criança que não cresceu, mas que bota um terno e vai se fazer passar por profissional da área, qualquer que seja a área, né? Assim, uma pessoa que... Então, essa incoerência psicológica, mais a indústria das ciências emocionais, dos cursos, dos livros, das coisas, tem colocado muita gente numa coisa que virou um verdadeiro mercado. Quando todo mundo vai fazer uma coisa, porque virou modismo, a gente tem o que a gente chama de... É como se fosse barbarização da coisa, né? Então, você começa a ver os conselhos mais rasteiros, né, as ideias mais simplistas, vendida como ciência profunda, sem nenhuma qualificação. Eu acho isso extremamente sério, porque quando você tocou na questão dessa indústria hoje, e isso de fato tem acontecido muito,
E eu tenho visto isso acontecendo cada vez mais próximo. Então, pessoas assim que cursos relâmpagos e já estou atendendo, eu resolvo, manda para cá. E quando começou a pandemia, acho que não tinha nem 2 meses ainda, eu fui procurado para poder trabalhar um material, né, ligado a um cenário específico. Eu nunca posso entrar muito em detalhes, senão eu acabo constrangendo as pessoas. Mas foi na seguinte questão, vou falar qual que era a área, ligado ao cenário de inteligência emocional, habilidades socioemocionais. E procurar nesses termos. Aqui, você tem algum material enxuto, curto, assim, que é uma coisa rápida que a gente já pode colocar e disponibilizar? Eu falei, poxa, mas um material desse aí, se é para a finalidade que vocês estão querendo, não deveria ser tratado dessa forma. Não, mas é uma coisa rápida, a pessoa está cobrando muito, a gente precisa dar alguma resposta para eles. Então, assim, eu de forma procurando ser o mais educado possível, eu falei assim, olha, talvez o primeiro local que a gente deveria observar essa inteligência emocional na nossa conversa. Porque eu acho que está faltando isso em respeito às outras pessoas. Porque a gente não trata pessoas dessa forma. Pessoas que estão com dores, estão sofrendo, pessoas que desde que começou a pandemia não estão ganhando dinheiro, pessoas que desde que começou esse cenário os conflitos aumentaram, as relações começaram a ter problemas. Então a gente não pode tratar dessa forma. E eu gostaria de, já caminhando aqui para a gente fazer um encerramento, e eu gostaria de 2 pontos que eu gostaria que você comentasse nessa conclusão. Diante de tudo isso que nós olhamos, esse cenário de ressignificação em relacionamentos, ressignificação de luto, algo também que acontece muito nesse cenário é questão de bullying, né? As pessoas que agredem as outras no cenário emocional, diminuindo. Como que a gente poderia encaixar aquela engrenagem talvez esteja faltando para a pessoa começar uma autorressignificação, que é o cenário do amor próprio, do auto-amor? Como é que... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com o amor próprio é deixar de se comparar com as pessoas, porque isso é uma carta de tragédia pessoal ao resto da vida, que a gente sempre vai se sentir menor. É deixar de se cobrar ser excepcional, como se nós fôssemos um X-Men da vida, né? Nós não somos, nós somos extremamente humanos. Wolverine era só o seu apelido, não sua realidade psicológica. Você não tinha garras, nem era invulnerável, né? Então, assim, nós somos seres humanos limitados. Então, o acolhimento da nossa fragilidade, né, ela é importante, né? Essa, como o Brené Brown fala, né, essa coragem de ser imperfeito, porque tem que ter coragem de se assumir e se perceber imperfeito. Então, isso aí, primeiramente, eu acho que é um evento, acho que é uma escolha pessoal bastante significativa. Uma outra coisa que eu acho importante nesse processo é você se permitir gostar de você agora, já. E não se você fosse uma outra pessoa, tivesse uma outra experiência. É você olhar para as suas experiências desse momento, para ver as suas possibilidades da agora e dizer assim, é o que eu posso para hoje. E eu vou me respeitar, eu vou me amar nesse momento, e não só se eu fosse excepcional, só a partir de um projeto. O amor próprio não é para amanhã. O amor próprio tem que ser para agora. É um amor próprio não só se eu for assim, um amor próprio apesar de eu ser assim. E só amando o que eu sou, eu posso aprimorar. Se eu odeio o que eu sou, eu vou aprimorar em base em quê? Se eu não tenho uma coisa para construir, porque eu só vejo em mim ódio, rechaço, ou desprezo, ou menos-valia. Então, esse processo, esse momento de construção de possibilidades, de encontrar soluções, como você está fazendo agora aí com relação à luz, que deu uma faltada aí no ambiente, e você está procurando, né? Então, assim, essa resiliência diante da existência é uma forma da gente construir esses aspectos emocionais. E interessante porque acho que a vida, ela nos dá mensagens a todo momento. Todo momento. E eu aqui refletindo o que eu poderia estar falando, né, na conclusão, no encerramento, antes da gente fechar de fato o nosso painel. E aí falhou a luz, como você viu aqui, né? Tive um breve momento de penumbra. E aí eu tentando arrumar, eu percebi que eu estava desconcentrando da tua fala. E aí eu gostaria de fazer uma referência aqui, um ensinamento que eu acho muito pertinente. Nós dois, como estudiosos dos ensinamentos de Jesus, né?
Uhum. Daquela passagem lá de Marta e Maria. Jesus falando, visitando a casa delas, uma irmã prestando atenção e a outra querendo limpar a casa. E quando eu vi que eu estava desconcentrando, eu falei, eu estou buscando uma luz artificial e desconcentrando de uma luz de sabedoria. Porque é assim que eu considero, meu amigo, meu irmão, a sua jornada. Tantas pessoas que você vem auxiliando, volto a dizer sem nenhuma demagogia, o quanto as suas palestras me auxiliaram, e a partir do momento que nos tornamos amigos, o quanto você tem me auxiliado. E eu gostaria, da minha parte, deixar essa mensagem para todos, que muitas vezes passamos sim, faz parte da vida, esse momento de penumbra ou até de escuridão. Às vezes tem uma luz à nossa frente, e nós estamos ainda chorando e lamentando uma luz que se apagou. E além de poder ter uma luz à nossa frente, que às vezes a gente não está percebendo, tem uma segunda questão. A nossa própria luz. É fazer a nossa luz brilhar. Até um pensamento que é muito atribuído a Nelson Mandela, mas na verdade não é dele, é de uma escritora, não me recordo agora o nome dela, mas ela fala o seguinte: o nosso maior medo não é da nossa sombra, nosso maior medo é a nossa própria luz. Exatamente. É a gente realmente perceber que o nosso potencial é muito além do que a gente imagina e que não existe grandeza nenhuma em se fazer pequeno. E a partir do momento que nós permitimos que a nossa luz brilhe, nós convidamos, e ela até usou esse termo, autorizamos outras pessoas a também deixarem essa luz brilhar. Então, esse momento aqui de buscar uma luz, essa mensagem que eu gostaria de compartilhar para a minha fala, encerramento. E gostaria de agradecer a você, meu amigo, por, desde 2013 que eu acompanho teus vídeos, tem sido uma luz para mim. Desde 2015 tem sido uma luz de forma direta no Repacificar. E também tem sido luz para tantas pessoas, não apenas do Brasil, porque o alcance da sua mensagem, nós sabemos, já percorreu o mundo todo. Gratidão imensa por ter nos concedido esse tempo. E para nós é assim, uma grande alegria, uma grande honra poder contar com você, conosco. Gratidão. Passo para você fazer a sua palavra de encerramento também. Ô, amigo, queria só mais uma vez agradecer seu carinho, né? Adorei a sua análise aí de Marta e Maria, apesar de que eu não sou Jesus, mas eu entendi sua analogia, estou longe disso. Entendi que a pouca luz que se expressa de mim é justamente pelo o pouco que eu capturo dele, né? E a gente permite, por esse processo, essa escritora que foi citada por Nelson Mandela no discurso de posse dele, né? Eu também, agora esqueci o nome dela, e aí, como pessoas recortam só um trecho do discurso, parece que foi ele que disse essa frase. Mas é uma verdade absoluta, independente de quem a falou, né? Que é justamente essa ideia de que a gente, reconhecendo a nossa própria luz, mas implica ter coragem de reconhecer isso, porque quando você reconhece a luz, você tem que sair do lugar de vítima, e aí não dá mais para estar chorando, porque você tem que ajudar as outras pessoas. Reconhecer a própria luz é ter autonomia, mas ao mesmo tempo responsabilidade. E não reconhecer a própria luz é não ter responsabilidade, mas também é não ter autonomia. Digo para você sempre que você sabe que o Repacificar, você e sua família tem um coração, tem um pedacinho no meu coração muito especial e não tem como recusar nenhuma coisa que você vai me pedir, você sabe disso. Porque eu acredito muito no projeto, acredito muito no que você faz, sei da sua sinceridade de coração, sei da sua dedicação. Desde que você foi como um dos primeiros brasileiros a fazer um mestrado em Harvard em reconciliação, né, em política de fazer uma reconciliação, você sabe da importância disso, você está ligado aos maiores nomes no mundo nessa área. Eu tenho trazido essas pessoas para o Brasil. Eu tive o prazer de fazer um desses bate-papos com o Arun Gandhi aí, nas 2 vezes que eu encontrei com ele. Então, uma alegria muito grande que a gente possa estar junto aqui e continuar dizendo para todas as pessoas que sim, a paz ainda é um caminho válido, é um caminho que nós temos e que sim, vale a pena ficar, sim, e construir-se. Apesar de todos que querem dizer não para você, basta ser o próprio sim para anular o não de toda a humanidade.